A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Murilo Silva. Vamos para a nossa segunda aula, da nossa quinta matéria de paracletologia. Você que está aí cursando conosco o curso de tarde básico em teologia, você que já está com a sua apostila nas mãos, pegue também a sua Bíblia, um caderno, para fazer as suas anotações. Anote mesmo aí também na apostila. E nós vamos dar início, então, e continuidade às nossas matérias e início à nossa segunda aula de paracletologia. Bom, nós falamos um pouquinho na aula passada sobre a ação do Espírito Santo, falamos um pouquinho da sua forma corpórea, como nós citamos lá em Mateus capítulo 13, falando que da forma corpórea como o Espírito Santo agiu quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, enfim. Agora na nossa segunda aula nós vamos entender que o Espírito Santo não tem uma forma corpórea, tá? O Espírito Santo, ele não tem como você definir, por isso é tão difícil definir o Espírito Santo, porque ele não tem uma forma corpórea, tá? Mas ele age no vento, ele age no fogo, ele age no sopro divino de Deus. Nós vamos ver isso aqui na nossa segunda aula. Bom, você vai dando continuidade, você vai ver ali na nossa terceira página da nossa apostila de paracletologia, nós vamos ver ali que o Espírito ele age também como vento. Tá? O importante é a gente saber que a nossa matéria de paracletologia sempre vai falar em ação do Espírito Santo com mais ênfase no Antigo Testamento. Tá? Porque no Novo Testamento, e até nos dias de hoje, nós conhecemos mais ainda a atuação do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento é o foco da nossa matéria de paracletologia. Então nós vamos ver no capítulo, na nossa página de número 3, o Espírito Santo ele é real, mas ele é como um vento. Por isso é tão difícil aí definir o Espírito Santo. Então nós já entendemos por aí que o Espírito Santo ele não tem uma forma corpórea. Tá? Nós vamos entender que as operações do Espírito Santo nas Escrituras existem 3 níveis de operações que o Espírito Santo opera, tá? E que nós precisamos entender. O primeiro é chamado de invisível, ações invisíveis. Então, ninguém vê o momento da ação do Espírito Santo. A segunda ação na nossa letra A são ações chamadas de secretas. Ações chamadas de secretas, então, também ninguém sabe o momento que ele vai agir. E a nossa terceira ação é chamada de interna. Ações internas. Ou seja, somente Deus sabe. As ações do Espírito Santo. Vamos lá. Para vocês entenderem que quando o Espírito Santo vai agir, ele existe, ele faz, ele age nesses 3 níveis. O nível chamado de invisível é um nível onde ninguém vai prever uma ação do Espírito Santo, ninguém vai ver. Ninguém vai ver o Espírito Santo da sua forma corpórea agindo. Por quê? Porque ele não tem corpo. Segundo, são ações chamadas de ações secretas. Então ninguém sabe quando o Espírito Santo vai agir. E a terceira ação, ela é interna. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no mesmo nível, estão ali na mesma categoria,
nós podemos entender que o único que vai saber quando vai agir, como vai agir, o porquê vai agir é Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem transparece para nós a presença de Cristo. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Ele que vai saber quem, quando, como, onde e o porquê vai agir o Espírito Santo. O homem não consegue saber, o homem não consegue definir, o homem não consegue dizer o Espírito Santo vai agir agora, o Espírito Santo vai agir amanhã, o Espírito Santo vai agir daqui a pouco. O homem não sabe, o Espírito Santo vai agir, não sabe se o Espírito Santo vai agir. O homem não sabe porque são ações internas. Então somente Deus sabe quando o Espírito Santo vai agir. Na nossa letra B nós podemos ver que ele nunca fala de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, nós vemos ali em João capítulo 16, no versículo 13, nós vemos ali que ele é testificado em nós. E ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo não prega sobre si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo somos nós que pregamos. E nós que evidenciamos a existência do Espírito Santo. Assim como também Jesus apresenta o Espírito Santo. Quando Jesus diz que vai subir ao Pai, mas eu enviarei o Consolador. Um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Vou enviar o Consolador, o Espírito do meu Pai. Então, quando nós vemos a ministração sobre o Espírito Santo, somos nós que mostramos, que falamos, que pregamos, que ministramos e evidenciamos a existência do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo não veio pregar de si mesmo. Somos nós que falamos do Espírito Santo. Tá? Uma coisa muito errada é dizer que você está sendo usado pelo Espírito Santo para falar dele mesmo. Não. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo. Ele veio usar, sim, as pessoas, porque é o Espírito de Deus, a evidência de Cristo, a evidência de Deus, mas somos nós que testificamos e evidenciamos o Espírito de Deus para que todos possam conhecer a existência do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Nós vemos também que o Espírito Santo tem o quê? Personalidade distinta e separada de Deus. O que é a personalidade distinta e separada de Deus? Eles estão no mesmo nível, mas o Espírito Santo ele é diferente da ação de Deus. A ação de Deus com poder, com glória, com mudança de plano, com mudança de status, com mudança, com todos os seus milagres, com o poder evidenciado de Deus. Mas o Espírito Santo, ele age no espírito do homem. Ou seja, o homem, nós vamos ver isso na outra matéria, em antropologia, o homem é feito em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, cada ser humano tem um espírito chamado espírito de vida. E esse espírito que o homem carrega, nada mais é chamado de psique, que é a nossa mente, que é o nosso psíquico. Então o Espírito Santo de Deus age aonde? No espírito do homem, na mente do homem. Então, Deus com seu poder e glória faz uma ação, mas quem evidencia, ou até muda, ou mostra o caminho para o homem, é o Espírito Santo, porque ele age na mente, no psique do ser humano, mostrando alguns caminhos, dizendo não é por aqui, é por ali, mostrando o pecado para o homem. Porque quem vai testificar do pecado para o homem é o Espírito. A Bíblia nos ensina que quem convence o homem do pecado é o Espírito. Então Deus, ele não vai convencer o homem do pecado. Quem vai convencer
o homem do pecado, é o Espírito Santo. Então Deus age com o seu poder, com a sua glória, com a sua manifestação de Deus. Mas o Espírito vai agir na mente do homem, ensinando o homem, mostrando a direção para que o homem possa seguir. Então nós vemos que o Espírito Santo, o homem, como eu já disse, ele testifica o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convenceu de que esse Espírito é santo de Deus, de que o caminho melhor tomar é por aqui, do que o melhor a fazer é assim. Então quem vai nos mostrar e evidenciar é o Espírito Santo. A palavra pode ser pregada, pode haver uma grande manifestação de poder de Deus. Cristo pode fazer uma grande manifestação de poder. Mas se o Espírito Santo não mostrar, não edificar, se ele não ensinar, vai ficar em meros poderes apenas. Por quê? Porque é uma ação conjunta dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Pai mostra o seu poder, o Pai mostra a sua autoridade, o Filho mostra o seu poder e o Espírito Santo evidencia de fato que é Deus, que é Cristo, evidencia de fato, testificando o poder e a glória de Deus. Então por isso que há essa ação, aí chamada de trindade, a trindade manifestada na vida do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não tem como você ser convencido que é Deus se você não for testificado pelo Espírito. Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que o homem carnal, ele só anda e só vê as coisas carnais. O homem natural também só vê as coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele enxerga tanto o carnal, mas conhece e discerne as coisas espiritualmente. Então Paulo está dizendo que o homem que já é convencido pelo Espírito Santo, ele está discernindo espiritualmente se de fato é Deus, se de fato não é Deus. Por quê? Porque nós sabemos que até o inimigo, a Bíblia diz que ele pode também se disfarçar de anjo de luz. Então o inimigo pode fazer as mesmas manifestações que Deus pode fazer. Então quem vai testificar se é Deus ou se não é Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos avisar se realmente é Deus ou se não é Deus. Então a testificação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Nós vamos também ver na nossa apostila os nomes dados ao Espírito Santo. Então nós sabemos já que o Espírito Santo ele age. Nós sabemos já que o Espírito Santo não tem a forma corpórea, mas nós sabemos e nós vamos aprender que o Espírito Santo tem o que? Nomes. Quais são os nomes do Espírito Santo? Nós vamos ver em Lucas capítulo 11, no versículo 20, que o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus. Nós vamos ver que também é chamado de Deus absoluto. Por quê? Porque ele também estava com Deus desde a criação. Tá? Entenda isso, que o Espírito Santo sempre agiu desde o livro de Gênesis e agiu até o livro de Apocalipse e age até nos dias de hoje. Então isso é importante você saber, para você não se perder e achar que o Espírito Santo começou a agir apenas no Novo Testamento até os dias de hoje. Não, o Espírito Santo ele já agia desde o livro de Gênesis, já agia nos profetas, já agia nos reis de Israel, ele já estava agindo também nos sacerdotes, enfim, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas você vai ver que toda a ação do Espírito Santo sempre esteve desde o início. Então, nós vemos que na nossa letra B, dos nomes do Espírito Santo, Espírito de Deus, e Deus absoluto, porque ele estava junto com Deus, criando e preservando o universo. E, além disso, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver que ele estava junto com Deus. A Bíblia diz
que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então ele preservava todo o planeta da criação de Deus ainda. Quem preservava era o Espírito Santo, por isso ele pairava e andava sobre as águas. Tá? Ele, em Jó, capítulo 33, no versículo 4, ele é o Espírito chamado Espírito Regenerador, que é o Espírito de Deus. Em Romanos, capítulo 6, no versículo 11, ele é o ressuscitador, tá? Sendo aí também classificado, ou seja, tendo a mesma classificação que o Pai, tendo a mesma classificação que o Filho, tá? Então eles têm a mesma linha, por isso é chamado de trindade, tá? Não confunda com outras, como o Espírito Santo de Deus sempre vai te mostrar, mas há outras trindades satânicas, há outros tipos de trindade. Nós estamos falando da trindade de Deus, estamos falando da trindade divina, tá bom? Então, nós vemos que ele tem a mesma classificação que o Pai e a mesma classificação que o Filho. Por isso, então, é dado o nome de trindade. Letra C, Espírito de Cristo. Nós vamos ler na letra C, que é chamado de Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Cristo. Isso a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Existem motivos, como nós vemos aqui, porque ele é enviado em nome de Jesus, porque ele é enviado por Cristo, a sua missão glorifica Cristo, e Cristo presente na igreja por ele. Mas nós podemos ver em Romanos, capítulo 8, no versículo 9, que existe o Espírito, como já falei para vocês, do homem, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Esse Espírito do homem e Espírito de Cristo tem que andar em conjunto. Tem que andar em conjunto. Porque o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele vai evidenciar na vida do homem, ele vai mostrar na vida do homem quem é Cristo. Então é por isso que tem que haver um contato direto, conjunto, entre o Espírito do homem e o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo vai evidenciar quem é Cristo, a manifestação do seu poder, a manifestação da sua glória, a manifestação do seu ministério, a manifestação da sua vinda, a manifestação verdadeira de Deus. Então, o Espírito do homem tem que andar em conjunto com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, pois eles têm que estar na mesma linha de pensamento. O homem ele tem que ser totalmente espiritual. Tá? Não tem como o homem ser totalmente carnal ou ser totalmente natural. O homem tem que ser totalmente espiritual. Porque quando o homem é espiritual, abre-se uma grande porta para o homem, para ele discernir carnalmente, naturalmente e espiritualmente. Então nós podemos entender que o Espírito do homem tem que andar junto com o Espírito de Cristo. Tá? Nós vamos ver que as missões ou os motivos. O Espírito Santo, primeiro, ele é enviado por Cristo. João capítulo 14, no versículo 26, diz que o Espírito Santo ele é enviado por Cristo. Então ele envia o seu próprio Espírito como ajudador. Ele envia o seu próprio Espírito como
Consolador. Ele envia o seu próprio Espírito como edificador, regenerador do homem. Então, quando Cristo ele veio fazer a sua obra aqui na terra, o seu Espírito veio mostrar o caminho para o homem. Tá? Segundo, ele é enviado por Cristo, em João capítulo 4, no versículo 10, e também batiza por ele. Ou seja, quando João Batista está batizando, ele diz: eu vos batizo com água para purificação, mas virá um após mim que batizará com Espírito e com fogo. Então a função também do Espírito Santo é batizar, ou seja, aflorar, tornar externo a manifestação do Espírito. Tá? Porque a manifestação do Espírito não é só interna, e sim também externa. Cada ser humano, cada espírito do homem reage de uma forma no momento do batismo do Espírito Santo. Portanto, nós não devemos julgar a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo em qualquer pessoa. Então, há pessoas que se manifestam diferentes. Nós vamos ver que a manifestação do Espírito Santo é um impacto, nós vamos ver isso um pouquinho depois, mas é como um impacto no espírito do homem. Assim como Ezequiel foi arrebatado em espírito, da mesma forma, o ser humano recebe hoje esse impacto de espírito. Por isso que, reforçando, Paulo fala que o homem tem que discernir as coisas espiritualmente. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é de real diferença de cada ser humano, tá bom? Por causa desse impacto no espírito. Tá? Nós vamos ver que Cristo, a missão do Espírito Santo, glorifica Jesus, certo? E Cristo, presente na igreja por ele. Ou seja, hoje, nós temos a manifestação de Cristo, a presença de Cristo na igreja, porque é manifesto pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos fazer sentir a presença de Deus. É o Espírito Santo que vai interceder pela igreja por Cristo. É o Espírito Santo que vai nos fazer sentir a presença de Jesus. Então nós vemos em Mateus capítulo 18, no versículo 20, que há uma grande conexão entre Cristo e o Espírito. E essa conexão é que liga, eu vou escrever aqui na lousa para você entender a conexão de Cristo com a conexão do Espírito. Nós vamos ver aqui, Cristo, Espírito e a igreja. Então, há uma conexão entre Cristo e o Espírito e entre o Espírito e a igreja. E essa conexão torna todo mundo ligado em Cristo, tornando todo mundo ligado em Cristo. Por isso Paulo em Coríntios fala que Cristo é a cabeça da igreja. O ligamento entre Cristo e a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a ligação, a conexão entre Cristo e a igreja. Então, Cristo é a igreja, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E a igreja é o corpo. Então, quando nós vemos, quando Mateus diz que há uma conexão entre o Espírito e Cristo,
Agora o Espírito traz a presença de Cristo para a igreja, fazendo estar ligado em Cristo. Então, a ligação entre Cristo e a igreja é feita pelo Espírito Santo de Deus. Por que é feita pelo Espírito Santo de Deus? Porque o próprio Cristo disse que eu deixarei o Consolador. Então, o Consolador, ele tem a função de ligar o Espírito à igreja, o Cristo à igreja. Então nós vemos que há uma grande e íntima conexão, tá? E tudo isso se funde e traz a presença de Cristo para a igreja, traz a presença de Cristo para o crente, traz a presença de Cristo para quem quer sentir a presença do Senhor Jesus, tá? Outro nome que é dado ao Espírito Santo é o que a gente acabou de falar, que é o Consolador. O Consolador tem um grande mistério. Consolador. Nomes do Espírito Santo. O Consolador. Se você acompanhar na sua apostila, você vai ver que o Consolador, ele nos ajuda, nos ensina, evidencia, testifica de todo o mal. Antigamente, o Consolador, quem era o Consolador? Antigamente, o Consolador, em grego, ele quer dizer paracleto. O que é um paracleto? Nos tribunais de antigamente, quando eram chamadas pessoas para serem interrogadas nos tribunais, era-se chamado um paracleto. Esse paracleto, por amor daquela pessoa que ali estava, por amor, por consideração, sem receber nada em troca, ia até o tribunal e ajudava os mestres sábios, os juízes, a julgar aquela pessoa. Então, o paracleto, ele ia, ou seja, o Consolador, ele ia até o tribunal para ajudar a advogar aquele que estava sendo acusado. Então, por amor àquela pessoa, por amor ao acusador, por amor àquela pessoa que está sendo julgada, talvez justamente ou injustamente, o paracleto servia para isso. Então, o paracleto, ele ia lá, por amor àquela pessoa, por consideração, por carinho, e defendia aquela pessoa, ajudando os juízes e mestres da época a advogá-la. Então, quando ele ia fazer essa defesa, ele não recebia nada em troca. Então, o Consolador é aquele que advoga uma causa sem receber nada em troca. Então, ou seja, o Consolador é aquele que advogava sem receber nada em troca. Hoje os advogados cobram, não é isso? Mas antigamente não. Porque eles faziam isso pelo quê? Por amor e consideração. Agora olha para mim, o Espírito Santo foi chamado de Consolador por quem? Por Cristo. Cristo disse, vou subir ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar quem advoga pela sua causa. Eu vou deixar aquele que vai te defender, por amor e por consideração. Eu vou deixar aquele que vai entrar na frente de quando você for atacado. Eu vou deixar aquele que vai defender substancialmente a sua causa. Eu vou deixar
aquele que vai te ajudar. Eu vou deixar aquele que vai consolar. Eu vou deixar aquele que vai te ajudar. Então o Espírito Santo nada mais é que o advogado no nosso tempo, que nós chamamos também de advogado fiel. Aquele que advoga a nossa causa e por amor, por consideração, sem cobrar nada. O Espírito Santo, ele é o Espírito que ele age, tá? O Espírito Santo sem cobrar nada, diferente de outros espíritos que nós podemos mencionar, inclusive até de outras religiões, tá? São espíritos que cobram isso, cobram aquilo, tem que fazer uma oferenda, tem que fazer tantas coisas para que ele possa fazer alguma coisa e na realidade não faz nada. Mas o Espírito Santo é quem advoga. Você não vê, mas ele está advogando a sua causa. Você não sabe quando, mas ele vai advogar a sua causa e você não pode olhar a reação, você não pode perceber quando vai ser, porque tudo isso é interno, mas ele advogará a nossa causa. Então o Espírito Santo também é chamado de Espírito Santo ajudador, aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis. Então eu e você já fomos ajudados inúmeras vezes pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso de uma forma chamada invisível. Ninguém vê a ação. Porque o que o Espírito Santo faz invisível, tudo isso que o Espírito Santo faz é invisível. Então o que o Espírito Santo faz invisível, Jesus faria visível. Quando nós vemos no tempo de Jesus, quando Jesus curava alguém, quando Jesus defendia alguém, quando Jesus falava sobre alguém, isso era visível, todos viam. Quem não lembra daquela mulher chamada da mulher pecadora, que foi pegada no ato de adultério? Quando essa mulher foi pega no ato de adultério, Jesus leva até Jesus para que Jesus faça o quê? Para que ele não venha advogar. Tem testemunhas, tem mestres da lei, falando: Senhor, na lei de Moisés, manda que nos apedrejamos ela, para que nós possamos apedrejar ela até a morte. O que você diz? Ele fala: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Então ele foi o quê? O advogado visível. Jesus foi o advogado visível. Se Cristo foi o advogado visível naquela ocasião, o Espírito Santo hoje ele age de forma invisível. Como assim? Quando Jesus acabou de dizer aquilo, a Bíblia diz que um por um foi deixando as pedras, desde o menor ao maior, e foram embora. Ele disse: não sobrou nenhum dos seus acusadores. Ela disse: não. E ele se levantou e disse: vá em paz, mas não peques mais. Isso é que Jesus disse. Mas o Espírito Santo age de uma forma invisível. Ninguém vê o Espírito Santo falando ou ouve o Espírito Santo falando. Numa ocasião como aquela, o Espírito Santo falaria dentro dos corações, de uma forma invisível. Ninguém veria, mas sentiria o Espírito Santo falando e eles vendo que fosse algo errado. Imagina se o Espírito Santo estivesse agindo naquela época como agiu Jesus, tá? Naquela ocasião. Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele age em algumas ocasiões, desde Gênesis até o livro de Malaquias, mas em algumas ocasiões especiais. Agora, imagina comigo se fosse o Espírito Santo que estaria ali naquele momento, tá? E levaram até Jesus aquela mulher e Jesus não falasse nada. Vamos supor que o Espírito Santo agora falasse intimamente em cada coração. E falando isso não é visivelmente para o homem. As pessoas que estavam ali não iam ver, mas iam sentir, tornando isso invisível. Apenas sentir que não era correto. Então cada um largaria sua pedra e ir embora. Então o que nós podemos ver é uma ação invisível do Espírito Santo. E a ação invisível do Espírito Santo é
feita, ela se age até os dias de hoje, principalmente nos dias do Novo Testamento e nos dias de hoje, que a manifestação do Espírito Santo, ela age invisível, tá? É uma ação invisível em alguns momentos, tá? Que nós podemos ver. E também o Espírito Santo não vai avisar quando vai acontecer, tá bom? Nós vemos que também que a vida de Jesus, a natureza, o sentimento e virtudes são comunicados aos crentes pelo Espírito Santo. Então Jesus continua agindo o quê? No céu, defendendo do acusador dos irmãos, o Espírito Santo faz calar os acusadores da igreja. Ou seja, o Espírito está testificando que Cristo está defendendo a igreja. Então, nós vemos que quando Cristo defende a igreja, quando Cristo está defendendo, nós vemos que o Espírito Santo está junto, advogando, e está mostrando que quem ainda defende a igreja, quem ainda defende aqueles que creem em Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Então isso é uma evidência testificada pelo Espírito Santo, tá? E nós vemos também que não é o Cristo terreno que o Espírito Santo está edificando, está mostrando. O Cristo que hoje o Espírito Santo está mostrando é o Cristo que vai vir na glória, é o Cristo que vai vir no poder, é o Cristo ressurreto. Então nós podemos entender que o Espírito Santo vem nos edificar, vem nos mostrar, vem nos avisar que o Cristo que está defendendo a igreja hoje é o Cristo em glória, é o Cristo de poder, é o Cristo Deus que vai vir buscar a sua igreja. Tá? Nós podemos ver também aqui na nossa apostila, tá? Sobre a vida terrena de Jesus, como diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que ele foi pobre na terra. Tá? Uma grande polêmica, que muitas pessoas dizem, olha, Cristo foi rico, que Cristo teve também uma casa na praia, que Cristo enfim. Mas isso não é verdade. 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9, diz que Jesus se despiu da sua riqueza e se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos na presença de Cristo. Evidentemente que quando Paulo está falando que Cristo se fez pobre, para evidentemente nós venhamos ser ricos, ele não está falando de riqueza material. Quando ele fala que Cristo se despiu da sua riqueza, ele se despiu da sua majestade de glória. A Bíblia diz que ele é dono do ouro, dono da prata, tem todas as coisas. Então, aí ele se despiu da sua glória, da sua riqueza, e se fez como um humano pobre. Não pobre de espírito, mas pobre em finanças. Mas para que nós venhamos ser ricos, não fisicamente, mas ricos espiritualmente. Então há um trocadilho aí. Jesus, ele era na sua majestade de glória como rei, se despiu, se fez pobre materialmente, para que nós espiritualmente podemos ser ricos na presença de Deus, espiritualmente falando. Então há uma grande polêmica de grandes pregadores que vão falar que Jesus tinha casa na praia, que Jesus era rico, que Jesus era isso, que Jesus era marceneiro, ele era rico, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que Jesus era tal. Mas isso não é verdade, tá? As evidências bíblicas vão dizer que Jesus não tinha absolutamente nada. A Bíblia diz que ele não tinha nem uma casa para recoxar sua cabeça, tá? A Bíblia diz tanto que ele não tem nada, que quando ele vai ao cavalo, a única coisa que ele tem é suas vestes. Quando Jesus é traído no Getsêmani, nós vemos que Jesus é levado até o Gólgota, a única coisa que Jesus tem é suas vestes. E não tem mais nada. Não tem herança para deixar, não tem bem material para deixar. Então Jesus se fez rigidamente pobre. Tá? Nós vemos textos bíblicos dizer que até as mulheres doavam bens para ajudar o ministério de Cristo. Então nós vemos que o ministério de Cristo foi ajudado financeiramente, mas o ministério e não a pessoa de Cristo.
Então, há um grande erro aqui entre homens que querem enriquecer com a obra, que isso já é outro assunto. Mas homens que querem enriquecer com a obra, tá? Mas isso é totalmente errado. Usam e usufruem disso para ser grandes, para ser ricos, para ter carros importados, enfim. E Cristo não. Quando se era abençoado o ministério de Cristo, Cristo fazia a obra de corpo, alma e espírito. Portanto, que nós vemos que Cristo não tinha riqueza terrena. Cristo, ele se fez pobre para que nós venhamos ser ricos na presença de Deus. Tanto também materialmente como espiritualmente, que há pessoas que também estão bem financeiramente, por causa também aí que Cristo quer abençoar. Mas enfim, nós vamos ser totalmente ricos espiritualmente. Então, e quem evidencia tudo isso na vida de alguém é o Espírito Santo. Nós não podemos fugir dessa linha, porque tudo que se é falado, se é pregado, também é evidenciado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele age, ele é santo porque ele é o Espírito de Deus. Nós vemos também que o Espírito Santo é o Espírito chamado Espírito da promessa, que se faz cumprir a graça de Cristo na nossa vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito também chamado Espírito de vida, onde, quando Deus assopra o seu Espírito no homem, nada mais é chamado Espírito de vida. Tá bom, meus irmãos? Vamos agora para o nosso número 3. Símbolos do Espírito Santo. Então, há alguns símbolos do Espírito Santo, das suas ações, das suas evidências, do Espírito Santo. Então, nós vemos do Espírito alguns símbolos pelo Espírito, símbolos do Espírito Santo. Meus irmãos, não são símbolos feitos pela mão de homem, não são materiais aí feitos, não. Nós estamos dizendo sobre a ação em que o Espírito também se manifesta, melhor assim ainda dizendo. Nós vemos em Isaías capítulo 4, versículo 4, Mateus 3, 1 e Lucas 3,16, que o Espírito Santo, aí na nossa letra A, ele veio como fogo. E o fogo ele veio para limpar, purificar, tornar algo. Então, de acordo com Isaías, Mateus e Lucas, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele veio como fogo. Para quê? Para limpar, purificar, tornar limpo, ou tornar algo, ou tornar branco. O Espírito Santo veio para purificação. Letra B. O Espírito Santo veio como vento. Ezequiel 37, verso 7 ao verso 10. João, capítulo 3, verso 8, também Atos dos Apóstolos. A obra do Espírito Santo como vento, ele veio para regenerar ou restituir. Então, ele veio como um Espírito também recuperador. Então, o Espírito Santo, no livro de Atos, Ezequiel, ele veio para regenerar. Nós vemos em Ezequiel 37, o que nós enxergamos em Ezequiel 37? Uma grande regeneração do vale de ossos secos.
mas é de restituição, mas é de recuperação daquele exército. Atos capítulo 2, nós vemos uma regeneração do Espírito Santo em Jerusalém, quando a descida do Espírito Santo vem regenerar aquilo que havia se perdido. Porque depois da morte de Cristo e a sua ressurreição, nós vemos alguns picos que Jerusalém e Israel está sofrendo. Quais esses picos? Os picos aonde pessoas começam a desistir do ministério, como Pedro desistiu e Jesus já logo chamou. Nós vemos picos de pessoas desacreditarem que aquele homem certamente que pisou na terra era Cristo. Então esses picos foram regenerados quando o Espírito Santo desce e testifica que Cristo esteve, estava e pelo Espírito Santo continuará estando entre nós. Tá? Letra C. O Espírito Santo, ele vem também como a água, em Êxodo 17, 6, Êxodo 36, 25, 27, como a água que sai da rocha. E João capítulo 3, 5, tá? E nós vemos que ali a fonte de água é o Espírito Santo. Fonte, o que? Inesgotável. O que é a fonte? A fonte é a origem. Água. Quando nós vemos que o Espírito Santo, ele veio também como a água, nós vemos que é a fonte da água, a origem é do Espírito Santo. Nós vemos que a fonte é inesgotável, é da onde a água sai. Então o Espírito Santo é a fonte da água viva, fonte do Espírito. Letra B. Letra B vem como selo. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13. Tá? Então expressa a possessão como um sinal seguro de propriedade divina. Ou seja, é uma propriedade de Deus. Quando vem selar, a propriedade de Deus mostra o selo, que é o Espírito Santo, mostra, evidencia que aquele que é selado é propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando se é selado com o Espírito Santo, como nós costumamos falar, batizado, recebe o selo, você automaticamente está sendo propriedade do Espírito Santo de Deus. Letra E. Azeite. Azeite também é simbolizado na Bíblia como unção, como poder. Tá? E nós vemos aqui a nossa letra E, que o azeite ele é um símbolo mais comum conhecido, simbolizado na utilidade da frutificação, da beleza e transformação, ou seja, o azeite está fazendo o papel do quê? O azeite está fazendo o papel do mantimento, está fazendo o papel da sustentação. Sustentação ou sustentabilidade. Então o Espírito Santo de Deus sustenta, deixa firme, dá sustentabilidade ao ministério, dá sustentabilidade à igreja, dá sustentabilidade àquele que crê em Cristo, dá sustentabilidade àquele que recebe a manifestação de Cristo na vida, dá sustentabilidade a todas essas coisas, tá? Dá sustentabilidade à regeneração, dá sustentabilidade à limpeza, sendo sustentável como fonte inesgotável, como é a água, e a sustentabilidade, mostrando
a propriedade de Cristo. E nós vemos também, na letra F, a pomba, né? Que é um símbolo, tá? Não é o Espírito Santo, é um símbolo apenas que representa, tá bom? Representou ali, naquele momento que Cristo foi batizado, tá? Como uma forma corpórea. Por quê? A pomba só é lembrada pelo Espírito Santo porque ela é branda, porque a pomba, ela traz doçura, amabilidade. Então, a letra F, ela é como a pomba. Por quê? Porque ela traz amabilidade. Ela é branda, ela é calma, tá? Então, é representada a pomba por causa da amabilidade e da sua forma branda, que também tem o Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos, antes da gente encerrar, a pomba que Noé soltou simboliza a graça de Deus que achou o ramo verde em Gênesis capítulo 8, no versículo 8. Então nós vemos que a pomba foi quem trouxe a esperança. Então isso é simbolizado, não é o Espírito Santo, mas é simbolizado como o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula, nossa segunda aula, tá, de paracratologia. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.